Oi, turma, tudo bem? Espero que sim. A gente já vai começar a semana, tá bom? Vamos falar um pouco de procedimentos, tá? É uma coisa básica, tá? Porque a gente está no final da matéria, então é bem básico, tá? Pra gente saber que procedimentos, o que é o CPAP, tá? Então aqui é o protocolo de Manchester, tá? A classificação de risco que a gente já viu bem no comecinho, tá? Então, o que é importante, quem só pode fazer essa avaliação é o enfermeiro, porque tem uma metodologia científica, tá? Que se chama, logicamente, para algumas pessoas de classificação de risco, tá? Essa classificação de risco é para saber se você pode, logicamente, ser atendido, tá? Muito mais rápido, ou você precisa esperar, porque tem muitas pessoas que às vezes precisam passar na sua frente e aí as pessoas ficam muito chateadas, bravas. Então a classificação de risco foi criada por conta disso, tá? Por conta de demoras e demoras para ser atendido, tá? Isso a gente já falou também, tá? Que foi um médico inglês, tá? Que descobriu na Inglaterra essa classificação de risco. Aqui a gente tem, logicamente, um hospital público, tá vendo? Que é um pronto-socorro, e um particular, tá? Então, um privado e, logicamente, um, um sistema único de saúde, não é? SUS aqui, não é? Então, isso aqui é um sistema único de saúde. E aqui, logicamente, é um privado, não é? Um particular. São totalmente diferentes, não é? Aqui eu tenho, logicamente, a diferença de PSF e pronto-socorro, tá? Por exemplo, o que a gente atende no pronto-socorro e o que a gente atende no PSF ou na UBS, tá? Por exemplo, consulta agendada. Então, é um lugar onde tem consulta agendada, certo? Coleta de paciente, tá? Aferição de PA, tá aqui, ó, tá? A coleta de citologia, que é um PAPA, tá vendo? Teste rápido, curativo, tá? Retirada de ponto, medicações, vacinas, tá vendo? Opa, aqui a gente tem outro também, tá? Ó, atendimento agendado, tá? Atendimento a pré-natal, vacina, tá vendo? Curativo, inalação, tá? Tudo isso a gente atende pessoas hipertenso, com diabetes, rancenias, tuberculose, tá vendo? Eu não preciso atender esse público no pronto-socorro, porque eu já atendo ele, tá? Na UBS, tá? Atendimento médico e da enfermagem, odontologia, tá? Também a gente tem sobre o programa da saúde da família, que pode, logicamente, consultar a família, fazer planejamento familiar. Agora, no pronto atendimento, logicamente, atendimento de urgência e emergência. Deixa eu voltar para cá, ó. São consultas inesperadas, tá? São casos inesperados, acidentes, tá? Dores súbitas intensas que a gente não consegue controlar, tontura, desmaio, queimadura, intoxicação, que a gente já falou muito isso, e hemorragia. Tá vendo a diferença? É para essas pessoas que é usado, logicamente, o pronto atendimento, mas as pessoas usam para tudo isso, tá, da UBS. Então, febre, né, falta de ar, fratura, tá, queimadura, né, é, desculpa, pessoal, corte, infartos, convulsão, derrame, tudo isso, ó, dores intensas, hemorragia, tudo que a gente já falou. Então, o pronto-socorro, o pronto atendimento, ele serve para isso, tá? Esse daqui é a Mona. A Mona é um tratamento, tá, realizado para quem tem infarto agudo do miocárdio, tá? Então a gente vai dar morfina, tá? Oxigênio, nitrato e AS. Tá vendo?
forma nona. Isso daqui, a mona na verdade, tá? Isso aqui é um tratamento que a gente faz quando o paciente ele apresenta já um infarto agudo do miocárdio, tá? Morfina, oxigênio, nitrato e AS. Aí eu pergunto para vocês, por que eu dou morfina? O oxigênio tudo bem. Por que eu dou morfina? Por que eu dou AS? Por que eu dou nitrato? Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui o edema agudo do pulmão, o que a gente dá quem está tendo um edema agudo do pulmão? Tá? Então, Lasix, por quê? Edema, então acúmulo, então Lasix, morfina, porque eu dou morfina, o nitrato, porque eu dou nitrato, tá vendo? Oxigênio e a posição de Fowey, 45 graus. Isso aqui são cuidados de enfermagem e medicamento que a gente dá para o meu paciente, tá vendo? Então, por que a gente dá essas medicações? Que é interessante a gente saber, tá bom? Aqui, pessoal, ó, eu sempre preciso, tá, monitorizar meu paciente, sempre, tá? Oxigenação no meu paciente, acesso venoso calibroso, tá? E exames, tá? Exames clínicos, tá? Exames completos, tá? E sempre a gente precisa verificar esses dados aqui, ó. Eletrocardiograma, tá? Como ele vai estar motorizado, ele já vai sair. Saturação, oxigenação do meu paciente e, logicamente, dados hemodinâmicos, que são dados vitais, são hemodinâmicos. E, logicamente, medicamento, tá? Medicamento aqui, tá bom? Sempre, tá? Logicamente, a gente vai falar sobre ringue lactado, tá? Que são, logicamente, cristalóides, tá? O ringue lactado, ele serve muito para repor eletrodos, tá? E, logicamente, ajuda o equilíbrio do meu corpo quando eu estou tendo uma hemorragia, tá? Então, é usado muito o ringue lactado, tá? Atua, logicamente, na questão da extracelular e repõe, logicamente, eletrodos perdidos, tá? Então, por isso que ele é muito importante quando o meu paciente está tendo um choque, tá? E a gente utiliza. Guardem sempre isso, pessoal, tá? Então, por quê? Porque vocês vão utilizar muito ringue lactado, tá bom? Então, guardem sempre isso, tá? Aqui, logicamente, é a escala de trauma, não é? Que a gente já falou, hemorragia, tá? X vem com hemorragia e sangramento, controle das vias aéreas e, logicamente, coluna, respiração, circulação, controle de hemorragia, exames neurológicos, que eu já ensinei a escala, exposição com controle de hipotemia, isso a gente já falou na sexta-feira, tá bom? Esse daqui é o meu carrinho de parada, tá vendo, ó? O desfibrilador, que é isso aqui. E isso aqui é tudo do meu oxigênio, tá? Ó, componentes do meu oxigênio. Ele fica ligado. O carrinho aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Ele tem um lacre, ó. Ele tem esse lacre aqui, porque se alguém romper, precisa, logicamente, ser denunciado. Precisa fazer um boletim de ocorrência, tá bom? E aqui são drogas, tá? Ó, drogas vasoativas, ó. Tudo que a gente usa, ó. Primeira gaveta, tá vendo, ó? Que a gente guarda, tudo bonitinho, tá? Aqui eu tenho o CPAP e o BIPAC. Qual é a diferença dos dois, tá? Um leva pressão positiva contínua nas minhas vias aéreas. Então, assim, o meu paciente, ele é uma máscara e ele vai simplesmente só injetar para dentro, tá? Então ele é conhecido logicamente por oferecer um fluxo, tá, de ar constante. Então ele só joga, então ele faz a questão da expiração, então ele só joga, tá? Ele não faz o processo da inspiração e expiração, tá? Ele só joga. Então é para aqueles pacientes com DPOC, não é, que precisa, então a gente recomenda. Esse daqui, o BIPAC, ele faz uma pressão positiva também, os dois fazem, tá? Em vias aéreas, dos dois níveis.
Qual a diferença? É que um faz só pressão, tá? Só entra, e esse daqui ele faz as duas pressões, então a inspiração e expiração. Então o meu paciente ele pode logicamente fazer os dois processos, tá? De expiração e expiração. Então ele vai fazer o que? Primeiro expiração, ó, tá vendo aqui, ó, tá? Ele vai fazer o processo de expiração primeiro. E depois ele faz o processo de expiração. Então ele faz os dois. Inspiração para entrar o ar, expiração para sair. Então ele faz os dois. Então os dois são bons, tá? São para pacientes diferentes. E principalmente para paciente que tem apneia do sono. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho oxigênio. Esse é o CPAP, tá vendo? Ó, esse é o CPAP, então ele só tá mandando oxigênio, tá? Só tá mandando. Então ele tá fazendo um processo só de expiração. Então ele só tá mandando. Por quê? Porque você tá com débito. Então eu preciso, logicamente, regularizar, né? E que você não fique com débito em falta de oxigênio, tá? É assim que acontece, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó, ele tá mandando e vai logicamente para as minhas vias aéreas e para o meu corpo inteiro. Tá vendo que interessante? Tá? Aí a apneia do sono. Um dos pacientes que mais utiliza é essa apneia do sono, tá? Que é um distúrbio, tá, do sono, aonde você para e volta para respirar. Então você precisa logicamente do CPAP ou PIPAC, tá? Então é bem interessante isso.